Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Nesse momento, que todas as pessoas que amam a verdade e que têm se agradado, Senhor, das nossas mensagens, que todas elas que me escutam nesse momento, onde quer que estejam, tome uma atitude, dê o seu passo de fé. Filhos escolhidos, predestinados, venham estar aqui, em o nome de Jesus, trazidos pela voz do Teu Espírito. E que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas, bem forte. Trazidos pela voz do Espírito Santo. O tema de hoje tem por título, anote, Cristo formado em vós. É a glória de hoje. Você vai aprender nessa manhã que Cristo precisa ser formado em você. Você tem a presença de Deus, mas esse Deus precisa ser formado em sua vida. E para darmos início, a primeira evidência está em Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 19. Gálatas, capítulo 4, verso 19. Posso ler, igreja? E começa assim. Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Então, podemos entender aqui que Paulo estava enfrentando problemas com os Gálatas. E esses problemas estavam causando uma dor nele. Porque os Gálatas até então estavam firmes, vivendo o primeiro amor, sendo instruídos na graça de Deus, nas coisas espirituais. O que é uma pessoa ser instruída na graça de Deus? Que devemos adorar a esse Deus em espírito e em verdade, que Ele vive em você, que você é um abençoado, um escolhido, que o sacrifício desse Cristo já destruiu todo o mal, Ele já se fez morada em você. Essa igreja foi orientada assim, que não deveria andar na carne e sim no Espírito, que não precisariam estar sacrificando e nem vivendo as ordenanças da lei como obrigação religiosa em suas vidas. Eles foram todos orientados dessa maneira. Com isso, Cristo estava sendo formado na igreja. E quando Cristo está sendo formado, você passa a ter a mente de quem? De Cristo. E os Gálatas estavam nesse crescimento. Mas de repente, com o tempo, começaram a ouvir outros pregadores, que ao invés de pregarem a graça, traziam a lei. E com isso os Gálatas
estavam deixando de agir no Espírito para agir o quê? Na carne. Então o que forma Cristo em você é a sabedoria da graça. Glória a Deus. O que Paulo pregava era a palavra da graça de Deus. E com isso ele formou Cristo nessa igreja. Porém, essa igreja estava se desviando. A primeira coisa que você precisa entender na sua vida: Cristo está dentro de você. Ele vive no seu espírito. O Espírito do Senhor está unido ao seu espírito. E eu pergunto, por quanto tempo? Para sempre, abençoados. Para sempre o Espírito do Senhor está unido a você. É a primeira coisa que você precisa entender. Em respeito às pessoas que estão novas na fé, eu convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, para lermos o verso 4 e 5. Começa assim. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 4. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, falando aqui do Senhor Jesus. Foi um fato, aconteceu. Jesus foi crucificado ao nosso favor. Mesmo que apareçam outros ensinamentos dizendo que não foi bem assim, nós temos que crer na palavra da graça. Paulo está dizendo, foi um fato, aconteceu. O sangue foi derramado ao nosso favor. Porque de fato foi crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de quem? De Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele. Para vós outros, pelo poder de quem? De Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis aonde? Na fé. Diga, doutrina. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Cristo está onde? Em vós. Onde está a presença do Senhor, amados do Senhor? Dentro de você. Por isso aqui, não realizamos a busca do Espírito Santo. Porque o Espírito do Senhor unido está ao seu Espírito. Amém? Amém. Uma outra evidência, aqui mesmo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, só que agora capítulo 5, verso 5. Vá anotando, tá? Essas evidências importantes, para você ensinar para outras pessoas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 5. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, ortogando-nos, ou seja, dando o penhor do Espírito. Diga, eu tenho a presença de Deus em minha vida. Mas não para por aqui não. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 19. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 19. Para que você não tenha dúvida dessa questão, que o Espírito do Senhor já está em vós, dentro de você. É a primeira coisa que você precisa entender na graça de Deus, que você já possui a presença do Senhor. Não se busca aquilo que já se tem. E assim diz, primeira carta de Paulo aos Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de quem? Do Espírito Santo, que está em vós, o qual tens da parte de quem? De Deus. E que não sois de vós mesmos. Então não resta dúvida, o Evangelho claramente testifica e confirma que temos a presença do Senhor. Primeiro livro de João, capítulo 2, verso 20. Vejamos mais. É bom esse passeio na Bíblia, para você ter o conhecimento das evidências bíblicas. Primeiro livro de João, capítulo 2, verso 20. E vós possuís unção que vem, diga, do santo.
Aqui ele falou de forma abreviada. Diga, do Espírito do Senhor. A unção do Santo. E todos tens o quê? Conhecimento. Então, cada um de nós temos a unção do Espírito Santo. E se eu já tenho a unção de Deus na minha vida, eu não preciso da unção do homem. Eu não preciso do azeite na minha cabeça que o homem diz que representa o Espírito Santo, porque eu já tenho o Espírito Santo. Não precisa. Se você já tem a unção de Deus, você não precisa de um homem te ungindo com azeite. Amém. Ou você fica com a palavra, ou você fica com o conceito, a doutrina do homem. Mas o pastor na esquina não prega assim. Nós temos que viver de conformidade com a palavra. Amém. Então, este é o primeiro ponto no tema de hoje. Cristo formado em vós. Você compreender que você possui a presença desse Deus. Uma coisa é você ter Deus dentro de você. Outra coisa é formar Cristo em você. E Cristo é formado em você no seu dia a dia. Através da sua conduta. Porque você pode ter o conhecimento da graça de Deus, saber os mistérios de Deus, e Cristo não está formado em você. Porque situações de carne ainda movem você facilmente. Tem Cristo por completo, mas ainda se deixa mover facilmente por essa carne. Então Cristo ainda não está formado em você, mas Ele está aí dentro. Porém, é como Paulo fala na sua carta aos Efésios: desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. O Cristo de Deus está adormecido dentro de muita gente. E ele só é despertado através de um alimento espiritual. Porque azeite, varinha, arruda, sal grosso, manto, fronha, é para a carne. O que ultrapassa o véu é a graça de Deus. E ativa o Espírito. Se você em casa, lá fora, continua fazendo as mesmas coisas do passado, as mesmas coisas antes de estar na igreja, Cristo está precisando ser formado em você. Com todo respeito, você possui a presença do Senhor. É um fato. Uma mãe, quando está grávida, é um fato, ela tem um filho. Mas aquela criança precisa ser formada para que o dom da vida aconteça. No campo espiritual não é diferente. Você tem a Cristo, mas Ele precisa também ser formado para que você desfrute da plenitude desse Deus que está dentro de você. A partir do momento que você está aqui dentro, há um bom tempo, e ainda continua nas coisas do passado, Cristo não está formado em você. A quantos eu me faço entender? Levante a sua mão. Se você é alguém que ainda namora com um e com o outro, e não tem compromisso, não respeita o seu corpo, Cristo não está formado em você. Porque quando Cristo está formado na gente, a gente respeita o nosso corpo, a gente cuida do santuário de Deus. Tem muitas pessoas que vivem assim. Tem a Cristo, tem o conhecimento dos mistérios de Deus, mas ainda anda na carne, vive na carne, continua com aquelas amizades que não acrescentam nada. Ainda tem aquele prazer, ainda gosta de sair com mulher casada, com homem casado. Se você ainda está nessa, abençoado, Cristo não está formado em você. Porque você ainda não deixou essa palavra agir em sua vida. E Deus não quer que você passe anos e anos da sua vida aqui, sem provar da mudança. Deus não quer que você esteja aqui 10 anos da sua vida, ainda gostando de sair com mulher casada. Ou com homem casado. 15 anos da sua vida dentro da igreja, e você namorando com um e com o outro, com um e com o outro, sem compromisso. Eu estou citando apenas algumas situações. Em graça, tem que haver conduta.
Você tem que cuidar desse santuário que Cristo vive. E se as tribulações vêm, porque elas acontecem, um outro ponto que eu quero aqui abordar, se Cristo está formado em você, você não é alguém que logo entra no desespero. Isso acontece muito quando Cristo não está formado na pessoa. Ela logo entra em desespero, logo se entristece, esmurece, ou se revolta, ou fica com raiva de Deus pelo fato da dificuldade ter acontecido, o problema que veio. Se você anda assim, irritado, nervoso, eu estou com tanta raiva de Deus, pastor, isso acontece com algumas pessoas. Porque não se resolveu aquilo e nem aquilo outro. E a pessoa fica magoada. Se você não sabe reinar nas horas difíceis, Cristo está precisando ser formado em você. Seja bom ou ruim os momentos. Eu não posso deixar de louvar o meu Deus. Senhor, fazendo o Senhor ou não, eu vou continuar te amando. Isso é cristianismo. Isso é Cristo formado em você. Se chegar ao ponto de falar na sua oração, Senhor, o Senhor me dando isso ou não, eu vou continuar aqui. Glória a Deus. O Senhor me curando ou não, eu vou continuar glorificando o teu nome. E não tem como, é impossível, a resposta vem. O milagre vem por causa de um coração assim, que se lança de verdade, que busca em primeiro lugar o reino de Deus. Não tem como as coisas na sua vida permanecerem dando errado. Vem a provisão, a ministração de anjos na sua vida. Amém? Amém. Quando Cristo está formado em uma pessoa, um outro exemplo a se pensar, porque estamos aqui para pensar nesse tema, Cristo formado em vós, esse cristão, esse filho de Deus, ele governa a boca. Ele tem sabedoria com o que ele fala. Ele pensa antes de falar. Ele ora antes de tomar uma atitude. Isso é muito importante você orar. Para não sair magoando, para não sair ferindo pessoas. Porque depois que uma palavra sai da boca, não tem como pegar de volta. Depois que você fala algo abençoado, não tem como você pegar aquilo de volta. Então por isso que é muito importante você governar a sua boca. Quando Cristo está formado, esse Filho de Deus, ele governa, ele pensa, ele ora, ah, Senhor, eu não quero ferir essa pessoa, mas eu preciso resolver, eu preciso tomar uma decisão nessa área, me dê sabedoria, me oriente, ó Deus, em nome de Jesus. Em casa leia Mateus, capítulo 15, verso 11, coloque como observação aí no seu caderninho de anotações, Mateus 15, verso 11. Lá Jesus falou, não é o que entra pela boca, mas o que sai dela é que mata o homem. E dependendo do que sai, se é veneno, contamina, né? Prejudica, cria inimizades, afasta pessoas. Tem gente que age assim, né? Para afastar um irmão do outro, um parente do outro, um colega de trabalho. Então o que sai da boca é o que contamina, é o que prejudica. E se você estiver naquele dia de nervoso, porque estamos em um corpo de carne, agitado por dentro, com raiva, Paulo falou que isso pode acontecer. Irai-vos, mas não pequei. Então a gente está sujeito a isso, a passar por causa dessa carne que temos. Se acalme primeiro, procure se acalmar para depois você retomar aquela questão, aquela conversa com aquela pessoa, aquele diálogo, seja no trabalho, na sua família, seja no seu casamento. Porque se você conversa de cabeça quente, não dá certo. Você xinga, você maltrata, você ofende. Sai essa pessoa ferida e você também. Não é verdade, abençoados? Então é muito importante a gente ter calma. Para você não colocar a perder coisas em sua vida. Para você não colocar a perder coisas no seu trabalho, no seu casamento, no seu relacionamento com as pessoas. Em nome do Senhor Jesus. E toda vez que você se sentir tentado por essa carne, a falar mal de alguém, de um irmão, ou de murmurar ou de reclamar da vida,
Procure anular essa situação. Eu não recebo, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, eu não posso estar reclamando. O Senhor tem sido bom na minha vida. Não anule por um problema tanta coisa boa que Deus já fez na sua vida. Amém. Às vezes a pessoa se esquece o bom que já recebeu de Deus por causa de um problema. Isso aí vai se resolver, abençoado. É um temporal passageiro, diz Paulo. Tudo na vida é passageiro. Essa dor, essa doença, o desemprego, seja lá o que for, não é definitivo. Isso passa. E a graça de Deus está aí para funcionar na tua vida. Nesses momentos, o espiritual tem que funcionar. A vida de Jesus tem que funcionar. Cristo tem que estar formado em você nesse momento. Não anula essa situação. Meu Deus do céu. Eu murmurando aqui, reclamando. Se não fosse o meu Deus, há 5 anos atrás, aberta essa porta, eu estaria passando fome. Eu estaria morando de favor, meu Senhor. Eu anulo. Não recebo isso. Engole. Mas não declare. Não murmure, não reclame, porque Deus tem sido muito bom com você. E não maldizer a vida de ninguém com a boca. Mesmo que alguém chegue para você falando, né? Porque às vezes isso acontece. Não leve isso adiante. Não vá adiante nessa situação em nome de Jesus. Isso é muito importante, porque lá em Provérbios, não precisa você abrir, capítulo 21, verso 23, diz que o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma da angústia. E é verdade, viu? Você evita sofrimentos em sua vida. E lá em Provérbios 13, 3, tem uma evidência que eu quero ler também com você, a respeito das palavras. Provérbios, essa evidência eu quero ler com você. Capítulo 13, verso 3. O que guarda a boca, conserva o quê? A sua alma, diga a vida. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Se destrói, se prejudica, sofre, colhe problemas em sua vida. Uma pessoa que vive falando mal dos outros, caluniando, colhe muitos dessabores na vida. Pastor, eu já tive uma experiência assim, e realmente é muito ruim. Então, veja que eu não estou falando nada, é que alguém nunca tenha passado ou esteja passando. E a palavra nos alerta a estar fora dessa situação. E quando você for falar de dinheiro, de saúde, de prosperidade, de casamento, de família, tenha boas palavras também, em nome do Senhor Jesus. É muito importante você confessar, você declarar em linha com a palavra de Deus. Diga, eu recebo esse ensinamento em minha vida. Então você tem que ter essa posição, amém? De confessar boas palavras, porque a sua conduta nesse ponto é muito importante. Outra coisa, procure submeter os seus planos ao Senhor. Quando você age assim, Cristo está sendo o quê? Formado em você. E determinar nas suas orações que tudo seja conforme a tua palavra, Senhor. Porque o Senhor é Deus que sonda mentes e corações. Se bater com a tua vontade, Senhor, amém. Eu penso, meu Senhor, que isso é bom para mim. Eu penso que essa pessoa vai ser algo bom para a minha vida. Esse é o meu pensamento. Mas como o Senhor sonda mentes e corações, que seja conforme a tua vontade, Senhor, e não conforme a minha. Se bater com a tua vontade, Senhor, amém. Se não bater, Senhor, tira. Porque eu não sei, nem você sabe, o que é melhor para as nossas vidas. E a melhor coisa é a gente falar assim com Deus, é a gente submeter tudo a Deus. Porque a gente não conhece o coração de ninguém, abençoado. Você não conhece o coração daquela mulher, você não conhece o coração daquele homem. Para você é algo bom. Mas Deus, que é soberano, na sua soberania, Ele vê que aquilo não vai ser. E Ele vai te dar livramento. E conforme você está confessando, seja também o seu pensamento. Porque às vezes a pessoa fala com a boca, ó Deus, que seja conforme a tua palavra, que seja conforme a tua vontade, e pensa diferente depois.
Deus afastou aquele homem da minha vida, afastou aquela mulher, afastou aquela situação. Ah, mas eu quero. Ou seja, declarou uma coisa, mas pensa diferente. Ou seja, Deus está tirando um problema, está afastando uma situação que poderia levar você a sofrer. E a pessoa confessa uma coisa, mas pensa diferente. Então, eu recebo o que você fala, em unidade com o que você está pensando, o que você pensa de conformidade com o que você está declarando. Amém? Amém. Vice-versa. Quando a gente procura ser assim com o nosso Deus, ter essa intimidade, as coisas vão se aclarando. Deus vai mostrando, né, abençoados? Essa intimidade, submeter os planos a Deus. Ó Deus, eu tenho esse projeto, eu quero abrir o meu próprio negócio, mas eu não sei se esse sócio vai ser a melhor coisa. Me mostra, Senhor, se realmente o caminho tem que ser esse, tem que ser com essa pessoa, que eu tenho que abrir essa sociedade. Olha, abençoado, uma oração é a melhor coisa que você tem que fazer. Senhor, me mostra, me traz claridade para essa situação financeira que eu quero para a minha vida, ou qualquer outra área da sua vida, abençoado. A pessoa pode ser um vigarista, o 71, maior pilantra, com cara de cordeiro, de ovelhinha, mas por você ter intimidade com Deus, Deus traz tudo às claras. Ele vai clareando as coisas para você e você vai vendo. Bom, não é essa pessoa não. Para eu abrir essa sociedade, não é com essa pessoa que eu devo casar, porque eu fiz a oração e Deus já me mostrou que não. Tem coisas aí que não bate. A pessoa tem um ritmo, eu tenho outro, eu quero ter comunhão com as coisas de Deus, eu quero viver... E ela já falou que não quer, porque você está me conhecendo assim, eu sou do forró, sou da balada, então eu vou estar de manhã na igreja e depois vou ter que estar procurando ela por aí. Então não vai dar certo esse negócio. Ou vice-versa. Eu estou me fazendo entender? Há quantos esse assunto está sendo importante? Levante a sua mão. Né? Porque, abençoado, uma casa dividida não subsiste. Se você começa a ter um relacionamento com uma pessoa, e essa pessoa tem um ritmo, você tem outro, essa casa vai estar o quê? Dividida. Você de manhã vai estar aqui glorificando a Deus e preocupado onde foi parar a pessoa. Não é verdade? Onde que está aquele menino? Onde que está aquela menina? Onde que está aquela pessoa, pelo amor de Deus? Então, é importante a gente submeter ao Senhor. Diga, eu recebo. A graça de Deus exige de nós um crescimento. Diga, mudança. Nessa pequena leitura de Gálatas, a gente percebeu isso. Cristo formado em vós. Foi o trabalho de Paulo o tempo todo, em todas as igrejas, formar Cristo. Colocar o povo nas coisas espirituais, na vontade de Deus. Ele não ensinava só a doutrina. Olha, você é predestinado e abençoado. Predestinado e abençoado. Graça é bênção, lei é maldição. Não. Ele levava o povo também a ter conduta. Temos que dar bom testemunho. Você tem que fazer morrer a natureza terrena. A velha criatura, ó, para trás. Temos que dar bom testemunho. Temos que ser novas criaturas. Para desfrutar da novidade, do melhor, do que está preparado para a gente, da herança de herdeiro de Deus. A gente tem que ter esse assunto de hoje. Então a graça exige também conduta, mudança. Deus não quer que você seja só ouvinte da palavra, que se alimenta da palavra da graça, mas que lá fora ainda vive uma vida na carne, uma vida egoísta, uma vida apegada às coisas, que tem ciúme até do controle remoto, tem ciúme de tudo, do tênis, da roupa, dos objetos no quarto, na sala. Ninguém pode chegar perto, que há em você um apego. Cristo está precisando ser formado em você. Tem pessoas assim, apegadas por demais à sua casa, às suas coisas, ao seu filho. Seu filho é o presente. Deus em primeiro lugar. Tudo que nós temos abençoado foi dado por Deus, família, casamento, filho, pai, mãe. Então nós temos que ser maduros nessa questão. Obrigado, Senhor.
por ter me dado essa família, esse pai maravilhoso, essa mãe que eu amo tanto. Ô mãe abençoada, ô pai maravilhoso, ô filho abençoado. Por isso, Senhor, que tudo na minha vida o Senhor está em primeiro lugar, porque o Senhor tem me presenteado com tantas coisas boas. O que é que faz algumas pessoas? Ela troca. É o filho em primeiro lugar, é a casa em primeiro lugar, é um apego, e nós temos que nos desprender para que Cristo seja o quê? Formado. Você não pode ser mais aquela pessoa ranzinza, que briga com todo mundo, que se magoa com todo mundo facilmente. Tem gente assim no ambiente de trabalho. É magoado com todo mundo, tem raiva de todo mundo, não tem paciência com ninguém, não perdoa, tem rancor, tem ódio, maldade. Você tem que perder o ódio que a carne às vezes coloca no seu coração, porque esse ódio vai passar para a sua carne, para a sua saúde. Essa raiva que você sente vai passar para a sua carne. Você começa a não dormir bem, porque o pensamento daquilo que aconteceu, aquela desavença, aquele desentendimento, que levou você a ter essa raiva, está aí na tua mente. E você acaba não se alimentando bem, não dormindo bem, você fica mal, você adoece, porque a raiva passa para a carne, passa para o corpo. Muitas pessoas sofrem, estão doentes, porque o ódio que ela sente passou para a carne. E vai para o médico faz o exame. Não tem nada aqui, senhora. Mas eu estou sentindo. É porque há tanto ódio nesse coração que passou para a carne da pessoa, passou para o corpo da pessoa. Então é muito importante você se esforçar para ter o seu coração limpo. Amém? E não viver mais dessa maneira. E não viver mais da sua maneira nas coisas que você faz. Sem seguir o conselho de Deus. Não tem que ter o conselho de Deus aqui, o conselho de Deus também aqui. Nisso que eu vou fazer, Deus orientou, eu vou fazer. Eu não vou viver as coisas da minha maneira. Eu não vou ser uma pessoa teimosa. Deus me deu palavra para a vida sentimental, eu vou aplicar. Deus me deu palavra para administrar a minha vida financeira, eu vou aplicar. Deus me deu palavra para ter o meu coração melhor, eu vou aplicar. Eu não vou fazer as coisas da minha maneira, eu vou procurar seguir o conselho dele. E tem muitas pessoas refém da sua vontade, refém dos vícios. Um outro ponto também importante a se falar, refém do sistema. Enquanto as pessoas estiverem no sistema religioso, fazendo o que o homem manda, Cristo não é formado. Era o problema dos Gálatas, por causa de outros pregadores. Eles entraram em desvio de quê? De conduta, de doutrina. Até então, Cristo estava sendo formado nos abençoados. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, verso 12. Vamos a essa evidência. E começa assim. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12. Não que eu o já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Olhe para mim. Você está perfeito, salvo pelo sangue derramado uma vez e para sempre. A oferta única e perfeita de Cristo, Hebreus 10, 14. Você está perfeito. Diga, salvo para sempre. Mas só que existe uma segunda parte nessa salvação a ser feita. Cristo precisa ser formado em quem? Em você. Em nós. Então Paulo reconhece, olha, eu ainda não alcancei. Eu estou me esforçando para que Cristo a cada dia seja formado o quê? Em mim. Tanto é que um pouco mais adiante ele fala, nós que estamos perfeitos, aí já falando do Espírito. Mas antes ele fala desse corpo, que devemos estar na vontade de quem? De Deus, diga de Deus. Então, segundo o Espírito você está perfeito. Porém existe uma segunda parte a ser feita, que é Cristo formado em você. Diga maturidade, humildade, reconhecer que você precisa corrigir certas coisas em você e falar, Senhor,
Me ajuda, porque só o Senhor tem poder de consertar isso em mim. Tem coisas que você não gosta em você. Ou eu estou mentindo? Você não gosta. Então quem é que vai te ajudar a mortificar isso, a tornar você melhor nessa área? Deus. Cristo sendo formado em você. E eu creio em milagres. Eu creio na mudança, na transformação, porque o Evangelho promete. Pastor, eu nasci assim, eu vou morrer desse jeito. Não, tem solução sim, tem mudança. Vai chegar um momento que você vai sentir mais prazer nas coisas de Deus do que nessa situação de carne. Eu não quero mais isso, cansei. Você se sente cansado com aquilo e você já não sente mais prazer por aquilo. Você sente mais prazer nas coisas do Senhor. É só você ir congregando, vá alimentando o seu espírito abençoado. Que isso que eu estou falando hoje vai acontecer. Você vai perceber que aquilo que te dominava já não tem mais aquela força que tinha antes. Porque o teu espírito está crescido, está alimentado. Cristo está formado em vós. Em o nome do Senhor Jesus. Verso 13. Da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avanço para as coisas que diante de mim o quê? Estão. Esquecer do passado, isso não é fácil. Mas temos que fazer. Mas não é fácil. Mas temos que fazer. Mas não é fácil esquecer do passado. Mas você tem que fazer. Mas não é fácil. Mas você tem que fazer. Mas não é fácil. Mas você tem que fazer, abençoado. Porque existem coisas que marcam a vida da gente. Que causa amargura, tristeza, desgosto, decepção. Não é verdade? Tem certos acontecimentos que causam decepção. Pastor, já sofri muito com a minha família. Um exemplo a se pensar. Eu já sofri muito com o meu filho. Já sofri muito com o meu marido, com a minha esposa. Então você precisa, abençoado, esquecer isso. Se você não solta esse passado, você vai caminhar com um vulto, um saco nas costas, o tempo todo ali. Então você precisa, para reinar em vida, para Cristo ser formado em você, você esquecer. E vida que segue. Amém? Amém. Diga, eu recebo essa palavra. No nome de Jesus. E orar ao Senhor, sabe? Eu estou tocando muito nessa tecla, orar, porque a intimidade com Deus é fundamental. Me ajuda, Senhor, a esquecer isso que me aconteceu e que foi tão difícil. Me ajuda, Senhor, a esquecer a situação tão difícil que me aconteceu. Eu preciso. Eu ainda tenho mágoa, ainda existe uma amargura dentro de mim quando eu olho para essa pessoa. Talvez essa pessoa da sua família, abençoada. E é tão bom o perdão. É tão bom a gente perdoar. Isso traz um alívio, uma paz por dentro. Você reconhecer que precisa se reconciliar, enfim. Ou mesmo que você não tenha feito nada, mas alguém prejudicou você, você limpar o seu coração disso. Porque aquela pessoa está dormindo todo dia, ela nem lembra mais o que ela te causou, e você está aí ruminando esse passado. Esquece, em nome de Jesus, pede para o teu Deus te ajudar. Eu não tenho como fazer isso por você, mas eu estou apresentando quem pode te ajudar. Amém. O Senhor Jesus Cristo pode fazer isso em você. Eu declaro você aí com olhos iluminados. Outro detalhe importante. Se desligue também do seu passado de erros. Jogue fora a culpa. Procure se perdoar, isso é muito importante. Tem pessoas que não se perdoam.
Você precisa se perdoar. Troque a culpa pelo arrependimento. Davi fazia isso. Ele trocava a sua culpa pelo arrependimento diante de seus erros. E com essa atitude, o coração dele era tomado por um gozo, por uma paz. Você quer sentir paz? Troque. Diante dos muitos erros, diante daquilo que deu errado, diante daquela história, daquele caminho que não valeu a pena. Pastor, eu peguei um caminho aí que não valeu a pena. Eu me sinto mal, fico me condenando, fico me culpando por ter feito aquilo. E já se passaram tantos tempos, pastor, 5 anos. Eu andei aí na contramão da vida, aí umas coisas, pastor, e até hoje eu me sinto mal. Troque isso pelo arrependimento. Arrepender-se é você saber que errou, é você saber que está em desvio de conduta e fazer por onde mudar. Fazer um movimento para modificar isso. Como Davi, eu falei agora há pouco. Fazer um movimento. Se arrepender, você já está fazendo um movimento. É melhor do que você estar se culpando. Como eu falei de Davi, eu só quero que você veja o quanto é importante isso que eu estou falando. Abra no Salmo 32, verso 3. E começa assim. Salmo 32, a partir do verso 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Abençoado, quando a gente pega um caminho errado, quando a gente faz uma besteira na vida, a gente não se sente mal? Sim. Davi se sentia assim. Ele também foi um homem que errou. Foi muito amado, mas tinha um corpo de carne também. Homem segundo o coração de Deus, mas estava em um corpo de falhas, de erros. Enquanto ele não trocava aquela culpa pelo arrependimento, ele se sentia mal o tempo todo. E é isso que eu quero que você entenda, para que você tenha paz e limpa a consciência no seu dia a dia. Vivendo assim, Cristo está sendo formado em vós. Com esse procedimento. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todos os dias. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de verão. E é uma grande verdade. Quando você está insistindo muito numa coisa, insistindo muito em querer viver na carne, Deus ele pesa uma tristeza. Foi o que ele fez também na vida de quem? Davi. Queria muito aquela situação, estava vivendo uma vida de erros. Então Deus produziu nele uma tristeza para arrependimento. Que Paulo fala sobre isso. Que Deus produz uma tristeza, não para destruir você, mas para produzir em você um arrependimento. Eu tenho na livraria essa mensagem. A tristeza segundo Deus e a tristeza do mundo. Você pode adquirir esse tema, está à sua disposição na livraria para você. Tá certo? Prosseguindo aqui, verso 5. Uma vez mais o verso 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de verão. Confessei-te o meu quê? Pecado. Diga o meu erro. Diga a obra da carne. E a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará o quê? Súplicas. Em tempo de poder encontrar-te com efeito, quando transbordarem muitas águas, essas águas não o atingirão. Diga: eu recebo. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. É isso mesmo? Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir.
E sobre as minhas vistas, te darei o quê? Conselho. Resultado de uma intimidade com quem? Com Deus. É bem verdade que aqui existe uma linguagem da lei, um idioma da lei, porque a lei ainda estava de pé, mas a gente vê aqui um homem se reconciliando para ter paz no seu coração. E é isso que eu quero que você entenda. Não sejais como o cavalo, ou a mula sem entendimento, os quais, com freios e cabrestos, são dominados, de outra sorte não te obedecem. Tem aquele ditado que as pessoas falam lá fora, o fulano, né? Mas só a mula, né? Então, difícil de entender as coisas. A gente dá conselho, a gente fala e a pessoa, né? Não muda, aquela coisa. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Então, tenha intimidade com o Senhor, com esse Deus. Cristo, Ele é formado em você. Quando uma pessoa, um exemplo, um pensamento, para que você compreenda tudo isso aqui melhor que estamos lendo. Quando uma pessoa passa muito tempo com a outra, com o tempo ficam o quê? Parecidas. Não é verdade? Se você anda muito, fica muito tempo com uma pessoa, você fica parecida com ela. Não é assim que acontece? Assim é quando você passa muito tempo com o seu Senhor. Você começa a pensar como Ele, a agir como Ele, a ter uma conduta conforme Ele ensina. Você começa a ter paz, você começa a ter gozo no coração, você começa a ter esse procedimento de se reconciliar, porque você está tendo um contato muito grande com Deus. Ele fala e você, amém. Ele traz a palavra e você obedece. Então esse contato te torna parecido, igual a esse Deus. Você começa a pensar como Ele, bom, isso aqui é melhor para mim, isso aqui já não é. Porque a intimidade que você tem com o teu Senhor te apresenta isso. Eu estou me fazendo entender, abençoado? Então procure colocar em prática isso aqui, para que Cristo seja formado em você. A intimidade com Deus te dá as suas vantagens. Você tem essa vantagem na vida, quando você é íntimo do seu Deus. E eu quero te convidar a viver essa intimidade agora na prática, conversar com Ele, orar, agradecer, reconhecer que situações em sua vida só Ele pode te ajudar. Me ajude, Senhor. Eu recebo o Senhor me dando força para consertar isso em mim. Eu quero ser melhor diante das pessoas, porque eu não tenho tido paciência. Eu tenho tido muita raiva, eu tenho me magoado com muita facilidade. Eu sou explosivo, pastor. Ao mesmo tempo que eu tenho esse temperamento calmo, pacato, eu me transformo às vezes. Eu não quero ser assim. E tem jeito. Diga, para tudo tem jeito. Para a sua transformação também. É só você começar a aplicar a palavra da graça na sua vida, que ela vai começar a agir na sua vida também. Amém. Fique de pé, em nome do Senhor Jesus, e vamos falar com Deus. Graças a Deus por essa glória de hoje. Cristo formado em nós. Vamos, nesse momento, nos refugiar no Senhor. Falar com Ele, em nome do Senhor Jesus. Agradecer por sua misericórdia. Que mesmo quando somos rebeldes, quando não escutamos,
decepção. Não é fácil, Senhor. Mas se está escrito, é que há possibilidade da gente esquecer. E eu recebo a tua igreja tomando posse dessa vitória em sua vida, tendo o seu coração limpo de ressentimentos, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Só Ele para consertar aquilo que a gente não tem forças para consertar. Só Ele para consertar na vida de outros também, da nossa família. Porque quando alguém da nossa família está sofrendo, está em uma situação que a gente está vendo ali, meu Deus, só o Senhor. Isso também afeta a gente, entristece. Então peça por essa pessoa também, interceda por ela. O apóstolo Paulo nos ensina que devemos estar intercedendo uns pelos outros. Seja o que for que existe na sua família, uma situação complicada, uma situação difícil, uma mágoa, e você até percebeu isso, aquela pessoa já não senta na mesma mesa que estiver aquela pessoa. Não senta, pastor. O meu primo não senta na mesma mesa que estiver o meu irmão caçula. Não senta, porque há um ódio, uma mágoa que não permite. Eu recebo o agir do Espírito Santo, o agir de Deus no coração dessa pessoa, para que toda essa situação venha a ser dissipada. É algo que só Deus pode realizar. É um milagre que só Deus pode fazer na vida desse amado irmão. Eu já recebo, Senhor, que esse milagre está acontecendo. E muito obrigado, repito uma vez mais, por estar aqui, pelo dom da vida, pela ministração de anjos e pela palavra da tua graça. Receba a tua igreja, Senhor, tendo a melhor semana da sua vida, com ministração de anjos, uma semana de vitória, Senhor, uma semana de saúde, uma semana de prosperidade, uma semana de livramentos. Que não falte para esse teu filho, para essa tua filha, Senhor, o teu cuidado. Diga: eu recebo o cuidado do Senhor através dos seus anjos todos os dias em minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Louve a Deus com suas palmas bem fortes. Recebemos, Senhor, o teu cuidado em o nome de Jesus. A todos eu declaro a melhor semana da sua vida, porque melhor do que hoje vai ser amanhã. Recebo você colocando em prática no seu dia a dia isso que você ouviu hoje. Procure transferir para o seu dia a dia o ensinamento de hoje. Bem que o pastor falou, se eu der pilha para essa situação, já vai surgir uma inimizade aí. Opa, vou cortar conforme eu aprendi. Senhor, me ajuda, tem uma situação em mim que às vezes quer me dominar. Me dá força, Senhor, para eu não ser escravo da minha carne, mas que governe o teu espírito a minha vida. Conversando com Deus abençoado. Isso é muito importante. Tem muita gente por perto. Sai um pouquinho, vai lá no vestiário, vai no banheiro. Senhor, me ajuda, eu estou com um problema para resolver, eu estou com ansiedade muito forte, eu nem almocei, nem fui para o refeitório comer nada. Estou até com o meu estômago doendo. Tem que conversar com Deus abençoado. Não é sair atrás de um pastor com a mão cheia de azeite, não. É falar com o chefe do mundo, com aquele que te fez. Ele te compreende melhor do que eu. Não é verdade? Então, tchau a todos. Até a próxima reunião, em nome de Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.